Você só serve para lavar e cozinhar, sua inútil. A frase caiu sobre Helena como uma panela de ferro jogada no chão. Ela estava com as mãos molhadas de sabão, o avental manchado de feijão, os olhos vermelhos de cansaço, parada no meio da cozinha simples do sítio Boa Vista, na zona rural de São Bento do Norte, interior de Goiás. Do lado de fora, o vento levantava poeira da estrada de terra, sacudia as folhas secas do quintal e fazia ranger a porteira velha, como se até aquela casa tivesse vergonha do que acabara de ouvir. Antônio, o marido, estava sentado à mesa, botas sujas apoiadas na cadeira, chapéu jogado de lado, olhando para ela com desprezo. Ele não gritou. Foi pior. Falou baixo, frio, como quem pisa numa coisa sem valor. Helena engoliu o choro. Não respondeu. Apenas baixou os olhos e continuou lavando a louça, enquanto o peito parecia apertado por dentro. Mas aquele não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que, naquela mesma noite, ela encontraria algo escondido dentro da própria casa. Algo que Antônio jamais imaginava que ela pudesse descobrir. Helena tinha 42 anos, morava naquele sítio havia 18, desde o dia em que se casou, acreditando que o amor era suficiente para enfrentar qualquer pobreza. No começo, Antônio era trabalhador. Simples, calado, mas ainda tinha doçura. Depois da morte do pai dele, quando herdou aquelas terras secas e algumas cabeças de gado, mudou. Passou a se achar dono de tudo. Da terra, da casa, dos animais e até da mulher. Helena acordava antes do sol, acendia o fogão a lenha, tirava leite, cuidava da horta, limpava a casa, fazia almoço, costurava roupa rasgada e ainda ajudava nas contas do armazém, que Antônio fingia controlar sozinho. Mesmo assim, para ele, ela não era esposa. Era empregada sem salário, sem descanso e sem voz. E foi naquele momento que tudo piorou. Porque naquela noite, depois da humilhação, Antônio saiu para a varanda falando ao telefone escondido. Helena fingiu que não ouviu, mas ouviu. Amanhã eu resolvo tudo. Ela assina sem nem perceber. Depois disso, o sítio fica só no meu nome. O pano de prato escorregou da mão dela. O coração bateu forte. Assinar o quê? Que papel era aquele? Por que ele estava falando tão baixo? Ela ainda não sabia, mas aquela ligação mudaria sua vida. Helena esperou Antônio dormir. A casa ficou mergulhada no silêncio. Só se ouvia o canto dos grilos, o estalo da madeira do telhado, e ao longe, um cachorro latindo na estrada da comunidade do Cedro. Com cuidado, ela saiu da cama, acendeu uma lamparina pequena e foi até a sala. As mãos tremiam. Ela abriu a gaveta da cristaleira, depois a caixa de ferramentas, depois o armário velho onde Antônio guardava documentos. Nada. Mas quando puxou uma sacola de ração vazia debaixo da pia, sentiu algo duro dentro. Era uma pasta amarela, presa com barbante. Helena a abriu devagar. Dentro havia papéis, recibos, cópias de documentos e um contrato de venda do sítio Boa Vista. Seu nome aparecia ali. Sua assinatura ainda faltava. O comprador era um homem chamado Osvaldo Menezes, dono de uma fazenda grande na região. Mas o que fez Helena perder o fôlego foi outra linha, escrita em letras pequenas. Cônjuge declara abrir mão de qualquer direito sobre o imóvel e demais bens adquiridos durante o casamento. Ela levou a mão à boca. Antônio queria vender tudo. Queria deixá-la sem casa, sem terra, sem nada. Mas o que ela descobriu depois mudou tudo. No fundo da pasta havia uma foto. Uma foto recente. Antônio ao lado de uma mulher jovem, sorrindo na frente de uma caminhonete vermelha. No verso, uma frase escrita com caneta azul. Depois de amanhã começa a nossa vida longe daqui. Helena sentiu as pernas enfraquecerem. A humilhação da cozinha já não era apenas crueldade. Era despedida. Ele a estava descartando.
Depois de anos de trabalho, noites sem dormir e mãos calejadas, ele queria arrancá-la do único lugar que ela tinha ajudado a manter vivo. Helena não chorou naquele momento. Ficou parada, olhando para a chama fraca da lamparina, enquanto uma tristeza antiga se transformava em algo diferente. Não era raiva, era decisão. Mas alguém observava tudo em silêncio. Do lado de fora, atrás da janela da sala, uma sombra se moveu. Helena apagou a lamparina depressa. O coração disparou. Ela ficou imóvel, segurando os papéis contra o peito. A sombra passou outra vez perto da parede. Depois, ouviu passos no terreiro. Lentamente, ela se aproximou da janela. Pela fresta da cortina, viu um homem parado perto do galinheiro. Não era Antônio. Era mais velho, usava capa escura e chapéu de palha encharcado de sereno. Ele olhava diretamente para a casa. Helena prendeu a respiração. Então, o homem deixou algo sobre o banco da varanda e desapareceu na escuridão, seguindo pela estrada de terra. Helena esperou alguns minutos antes de abrir a porta. No banco, havia um envelope pardo, sem remetente. Dentro, apenas uma folha dobrada e uma chave pequena, enferrujada. Na folha, uma frase escrita à mão. Procure no baú de sua mãe antes de assinar qualquer coisa. Helena gelou. Sua mãe, Dona Lourdes, havia morrido 5 anos antes e deixado apenas um baú velho no quarto dos fundos. Um baú que Antônio sempre dizia estar cheio de tralhas inúteis. Ela ainda não sabia, mas dentro daquele baú estava a única verdade capaz de destruir o plano dele. Na manhã seguinte, o sol nasceu pálido sobre o sítio Boa Vista. Antônio acordou de bom humor pela primeira vez em meses. Vestiu sua melhor camisa, passou perfume demais e chamou Helena com uma gentileza falsa. Hoje vamos na cidade resolver umas papeladas. Coisa simples, você só precisa assinar. Helena estava no fogão, virando café no coador de pano. Não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fundos, mas firmes. Que papelada! Antônio riu, seco. Mulher não entende dessas coisas. Só assina e pronto. A frase bateu nela como outra bofetada invisível. Mas dessa vez, Helena não abaixou a cabeça. Eu vou trocar de roupa. Entrou no quarto dos fundos e trancou a porta. O baú de Dona Lourdes estava coberto por uma manta velha. Helena tirou a chave do envelope e tentou encaixar no cadeado. Serviu. O clique pareceu ecoar pela casa inteira. Ela abriu a tampa e sentiu o cheiro de pano antigo, ervas secas e lembranças. Havia vestidos, cartas, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um embrulho enrolado em tecido azul. Ao abrir, Helena encontrou uma escritura antiga. Leu uma vez, depois outra. As lágrimas vieram sem pedir licença. O sítio Boa Vista não era herança de Antônio. Nunca tinha sido. Parte da terra, justamente a casa, a nascente e o curral principal, estava registrada no nome de Helena, deixada por seu pai antes do casamento, em um acordo feito com a família de Antônio que ninguém nunca lhe contou. Mas havia mais. Entre os papéis, uma carta de Dona Lourdes dizia: Minha filha, seu marido sabe. Eu o vi escondendo isso. Guardei a segunda via para o dia em que você precisasse lembrar que não nasceu para ser pisada. Helena apertou a carta contra o peito. Pela primeira vez em anos, sentiu que a mãe ainda a protegia. Mas o perigo estava só começando. Antônio bateu na porta com força. Helena, abre isso agora! Ela guardou os papéis dentro da blusa, destrancou a porta e saiu calma. Ele olhou desconfiado. Que demora foi essa? Estava procurando meu documento. Antônio resmungou e a levou até a caminhonete. Durante o caminho até São Bento do Norte, ele falou sem parar sobre como a vida melhoraria depois da venda. Disse que compraria uma casa pequena na cidade, que ela não precisaria mais se preocupar com horta, galinha ou vaca. Mas Helena sabia que aquela casa pequena não existia.
Sabia que o lugar dela nos planos dele era nenhum. Ao entrarem no cartório da praça principal, o tabelião, seu Álvaro, levantou os olhos dos óculos e reconheceu Helena com um respeito que Antônio detestou. Dona Helena, faz tempo que a senhora não aparece por aqui. Antônio se apressou. Viemos só assinar uma venda. Coisa rápida. O comprador, Osvaldo Menezes, já esperava no canto, acompanhado de uma moça de vestido vermelho, a mesma da fotografia. Helena sentiu o chão fugir por um segundo, mas não demonstrou. A jovem olhou para ela de cima a baixo, com pena falsa. Antônio pigarreou. Assina aqui, Helena. Ele empurrou a caneta para a mão dela. O silêncio tomou conta da sala. Helena segurou a caneta, olhou para o papel e depois para o marido. Antes eu quero ler. Antônio ficou vermelho. Ler para quê? Você nem entende. Seu Álvaro franziu a testa. Osvaldo desviou o olhar. A moça de vestido vermelho cruzou os braços. Helena respirou fundo. Eu posso não entender de mentira, Antônio. Mas de trabalho eu entendo. De terra eu entendo. De humilhação também. A sala congelou. Antônio tentou rir. Que teatro é esse? Helena tirou de dentro da bolsa a escritura antiga e colocou sobre a mesa. O teatro acabou ontem à noite. O tabelião pegou o documento, leu devagar e ficou sério. Seu Antônio, este contrato não poderia vender a área completa sem a autorização expressa da dona Helena. Esta parte aqui pertence a ela. Antônio arregalou os olhos. Isso é mentira. Não é, respondeu seu Álvaro. Está registrado. Mas aquele não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que Osvaldo Menezes não parecia surpreso. Helena percebeu. Seu olhar foi direto para ele. O senhor sabia? Osvaldo mexeu no chapéu, nervoso. A moça ao lado dele deu um passo para trás. Antônio bateu a mão na mesa. Cala a boca, Helena. Pela primeira vez, ela não calou. Não. Hoje eu falo. E falou. Falou dos anos em que foi tratada como coisa. Das noites em que comeu o resto para Antônio jantar carne. Das vezes em que vendeu ovos escondida para pagar remédio. Das humilhações na venda, na igreja, na frente dos vizinhos. Contou que ele a chamava de inútil enquanto vivia do serviço dela. Cada palavra parecia abrir uma janela naquela sala abafada. Seu Álvaro ficou em silêncio. A funcionária do cartório parou de digitar. Até Osvaldo abaixou a cabeça. Então Helena colocou a fotografia sobre a mesa. E isso aqui também fazia parte da papelada? A moça de vestido vermelho ficou pálida. Antônio tentou pegar a foto, mas Helena puxou antes. Não toque. E foi naquele momento que tudo piorou. Antônio avançou, segurou o braço dela com força e sussurrou entre os dentes. Você vai se arrepender. Helena sentiu medo. O mesmo medo antigo, conhecido, que a acompanhava dentro da própria casa. Mas antes que ele apertasse mais, uma voz masculina soou na porta do cartório. Solta ela, Antônio. Todos se viraram. Era o homem da noite anterior. O mesmo chapéu de palha, agora iluminado pelo sol da praça. Seu Álvaro se levantou espantado. Benedito? Helena olhou confusa. O homem entrou devagar. Tinha os olhos cansados e uma pasta de couro nas mãos. Eu devia ter contado antes, Helena, mas prometi à sua mãe que só apareceria quando você estivesse em perigo. Antônio soltou o braço dela imediatamente. Esse velho não sabe de nada. Benedito abriu a pasta e tirou cópias, recibos, anotações e um documento com firma reconhecida. Sei mais do que você gostaria. Helena sentiu o sangue gelar. Quem é o senhor? Benedito tirou o chapéu. Fui amigo do seu pai e fui testemunha quando ele comprou metade dessas terras para você antes de morrer. Antônio deu um passo para trás. A moça de vestido vermelho começou a chorar baixinho, percebendo que a promessa de riqueza
estava desmoronando. Mas Benedito ainda não tinha terminado. E tem outra coisa. Antônio hipotecou o gado que não era dele. Usou a parte da dona Helena como garantia em conversa com a agiota. Se ela assinasse hoje, perderia até o direito de contestar. Helena apoiou a mão na mesa para não cair. A traição era maior do que imaginava. Não era só abandono. Era um golpe. Antônio, vendo tudo escapar, mudou a voz. Ficou manso de repente. Helena, pelo amor de Deus, isso é mal entendido. Eu fiz por nós. Ela olhou para ele. Aquele homem que poucas horas antes a chamara de inútil, agora tremia diante dela. Por nós? Sua voz saiu baixa, mas firme. Você ia embora com outra mulher amanhã. Antônio olhou em volta, acuado. Eu estava confuso. Helena quase sorriu de tristeza. Não, confusa eu fui, durante anos, achando que amor era suportar desprezo. O cartório inteiro ficou em silêncio. Seu Álvaro recolheu os contratos e declarou que nada seria assinado. Osvaldo Menezes se levantou, furioso, dizendo que não queria se envolver em confusão. A moça de vermelho saiu sem olhar para trás. Antônio ficou sozinho no meio da sala, com a vergonha escorrendo pelo rosto. Mas aquela vergonha ainda não era justiça. Helena voltou para o sítio naquela tarde, acompanhada de Benedito e de seu Álvaro, que aconselhou procurar um advogado da cidade vizinha. A estrada parecia diferente. As árvores secas, o curral, a cerca torta. Tudo aquilo que antes parecia prisão, agora parecia testemunha. Quando a caminhonete parou diante da casa, Antônio já vinha atrás em outro carro, levantando poeira. Desceu gritando, dizendo que ela não colocaria ele para fora, que ele era homem, que ninguém tirava dele o que era seu. Helena entrou na cozinha, a mesma cozinha onde ele a tinha humilhado. Passou os dedos pela mesa marcada de faca, pelo fogão a lenha, pela parede manchada de fumaça. Depois virou-se para ele. Ontem você disse que eu só servia para lavar e cozinhar. Antônio respirava pesado. E serve mesmo. Helena assentiu devagar. Então hoje você vai descobrir quem lavava suas roupas, cozinhava sua comida, cuidava da sua casa, salvava seu gado, pagava suas dívidas pequenas e mantinha esse sítio de pé. Ela tirou o avental e colocou sobre a mesa. A partir de agora, lave e cozinhe você. Antônio riu, debochado, mas o riso morreu quando 2 vizinhos apareceram na porteira. Depois mais 3. Dona Marta, da venda, seu Zé do Leite, Dona Cida, da comunidade. Todos tinham ouvido no cartório o que ele tentou fazer. Em cidade pequena, a verdade anda mais rápido que caminhonete em estrada seca. Mas alguém observava tudo em silêncio. No fim da tarde, uma mulher de cabelos grisalhos apareceu na porteira carregando uma bolsa de pano. Era Teresa, irmã mais velha de Antônio, que não visitava o sítio havia quase 10 anos. Ela olhou para Helena com tristeza e depois para o irmão com vergonha. Eu avisei nossa mãe que um dia sua maldade ia cobrar conta. Antônio endureceu. Vá embora, Teresa. Ela balançou a cabeça. Não antes de entregar o que eu trouxe. De dentro da bolsa, tirou um caderno antigo, com capa preta. Helena reconheceu a letra de Dona Lourdes em algumas páginas, mas havia outras anotações também. Teresa explicou que anos atrás, Antônio havia vendido escondido 2 vacas de Helena e pegado dinheiro de uma colheita de milho que pertencia à parte dela. Tudo estava anotado ali, com datas, nomes e valores. Helena sentiu um nó na garganta. Cada página era uma prova. Cada linha, uma lembrança roubada. Antônio tentou arrancar o caderno da mão da irmã, mas Benedito se colocou na frente. Chega! Pela primeira vez, Antônio recuou. Não por arrependimento, por medo. Naquela noite, Helena não dormiu no quarto do casal. Dormiu no quarto dos fundos, onde estava o baú da mãe. Deitou com a escritura, a carta e o caderno sobre a cadeira ao lado.
O vento batia na janela e ela pensava em tudo que havia perdido tentando salvar um casamento que já tinha morrido fazia tempo. Mesmo assim, uma pequena esperança nasceu no peito dela. Pela manhã, iria à cidade vizinha procurar ajuda. Iria entender seus direitos. Iria proteger sua terra. Iria recomeçar. Mas o destino ainda guardava uma última crueldade. Antes do amanhecer, Helena acordou com um cheiro de fumaça. Sentou na cama assustada. O quarto estava escuro, mas uma luz alaranjada tremia do lado de fora. Ela correu até a janela e viu labaredas subindo perto do galpão, onde ficavam ferramentas, sacos de milho e documentos antigos. Meu Deus! Saiu correndo pelo corredor, gritando por ajuda. Benedito, que dormia na casa de apoio, apareceu com baldes. Os vizinhos começaram a chegar. Antônio estava no terreiro, parado, fingindo desespero. Mas Helena viu suas botas sujas de querosene. Viu também a caixa de fósforos caída perto da porteira. O galpão queimava rápido. Dentro dele poderia estar o restante das provas. Helena sentiu o mundo girar. Mas então lembrou do caderno, da escritura e da carta, salvos no quarto. Antônio não sabia. Ele achava que destruíra tudo. Quando o fogo foi controlado, a polícia da cidade chegou chamada por Dona Marta. Antônio tentou dizer que fora acidente, mas a noite tinha olhos. Seu Zé do Leite contou que o viu perto do galpão antes da fumaça. Dona Cida confirmou que ouviu barulho de vidro quebrando. Benedito apontou para as botas. O rosto de Antônio perdeu a cor. Helena ficou parada diante das cinzas, coberta de fuligem, com o cabelo solto e os olhos cheios de lágrimas. Mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de quem finalmente enxergava o tamanho da própria força. Antônio olhou para ela, desesperado. Helena, fala que foi acidente. Pelo amor de Deus, você não vai acabar comigo, vai? Ela se aproximou devagar. Eu não acabei com você, Antônio. Você fez isso sozinho. Ele caiu de joelhos no chão de terra pedindo perdão, dizendo que tinha perdido a cabeça, que a outra mulher não significava nada, que eles podiam recomeçar. Helena olhou para a cozinha pela janela. Viu o avental ainda sobre a mesa. Viu a pia, o fogão, as panelas, as marcas de tantos anos. Depois, olhou para o campo atrás da casa, onde o sol começava a nascer sobre a nascente que era dela. Eu vou recomeçar, disse, mas não com você. O silêncio que veio depois foi mais forte que qualquer grito. Dias se passaram. Antônio foi embora do sítio, obrigado a responder pelo que fez. Oswaldo Menezes negou o envolvimento, mas sua reputação ficou manchada na região. A mulher de vestido vermelho desapareceu da cidade. Helena, com a ajuda de Benedito, Teresa e alguns vizinhos, começou a colocar o sítio Boa Vista em ordem. Consertou a cerca, reabriu a horta, vendeu queijos na feira de São Bento do Norte, com seu próprio nome escrito numa placa simples: Queijos da Helena, Sítio Boa Vista. No primeiro sábado, quase ninguém comprou. No segundo, apareceram algumas mulheres. No terceiro, a fila já dobrava a esquina da praça. Dona Marta dizia para todo mundo: esse queijo tem gosto de coragem. Helena sorria sem graça, ainda aprendendo a receber elogios sem desconfiar. Mas o passado ainda não tinha dito sua última palavra. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava o baú da mãe, Helena encontrou um fundo falso. Bateu na madeira e ouviu o som oco. Com uma faca pequena, levantou a tábua. Dentro havia outro envelope, mais antigo, amarrado com fita azul desbotada. O nome dela estava escrito do lado de fora. As mãos começaram a tremer. Ela abriu. Havia uma carta de seu pai, datada de muitos anos antes, e uma fotografia em preto e branco de uma casa diferente, maior, cercada por pés de café. Na carta, ele dizia que não tinha deixado apenas parte do sítio Boa Vista. Havia outra propriedade, pequena, esquecida,
no distrito de Pedra Clara, registrada em nome dela quando ainda era criança. Helena leu a última frase e sentiu o coração parar por um instante. Se um dia tentarem te convencer de que você não vale nada, procure a escritura da Terra do Café. Lá está o começo da vida que quiseram esconder de você. A chuva engrossou. Um trovão sacudiu a janela. Helena ergueu os olhos lentamente para Benedito, que estava parado na porta do quarto, pálido como quem reconhecia aquele segredo. Antes que ela perguntasse qualquer coisa, ouviu-se o barulho de um carro parando na porteira. Não era carro de vizinho, não era polícia. Era um veículo preto, com placa de outra cidade. A porta se abriu. Um homem elegante desceu segurando uma pasta vermelha contra o peito. Helena ficou imóvel, com a carta do pai nas mãos. E quando ele levantou o rosto e disse o nome dela, ela entendeu que a história do sítio Boa Vista era apenas a primeira mentira. O homem elegante parado na porteira olhou para Helena como se carregasse uma notícia pesada demais para ser dita de uma vez. A chuva escorria pelo chapéu dele. A pasta vermelha estava apertada contra o peito. E o silêncio no terreiro do sítio Boa Vista parecia mais assustador que qualquer grito. Helena segurava a carta do pai, com as mãos trêmulas, ainda tentando entender aquela frase que acabara de ler. Lá está o começo da vida que quiseram esconder de você. Benedito, pálido na porta do quarto, deu um passo para trás, como se aquele visitante tivesse trazido de volta um passado que ele passou anos tentando manter enterrado. "Quem é o senhor?" Helena perguntou com a voz falhando. O homem tirou o chapéu devagar. "Meu nome é Dr. Marcelo Amaral. Sou advogado em Pedra Clara. Vim em nome de uma pessoa que a senhora achava que estava morta." Helena sentiu o chão fugir. Por um instante, todo o barulho da chuva sumiu. Ela olhou para Benedito, esperando que ele negasse, que dissesse que aquilo era engano, que aquele homem era mais um aproveitador querendo mexer nas feridas dela. Mas Benedito não disse nada, apenas baixou os olhos. E foi naquele momento que tudo piorou. Porque Helena entendeu que sua mãe havia escondido muito mais que documentos dentro daquele baú. O advogado entrou na casa com cuidado, limpando os pés no tapete gasto da varanda. A cozinha ainda tinha cheiro de café passado e madeira molhada. A mesma cozinha onde Antônio a humilhara dias antes, agora se transformava no lugar onde sua vida inteira começava a ser revirada. Dr. Marcelo colocou a pasta vermelha sobre a mesa e perguntou se ela estava preparada. Helena quase riu de tristeza. Preparada? Depois de ser chamada de inútil, traída, roubada, ameaçada e quase ter sua história queimada junto com o galpão, ela já não sabia o que essa palavra significava. "Diga logo", ela pediu. O advogado abriu a pasta e tirou uma fotografia antiga. Nela, um homem de chapéu claro segurava uma menina pequena no colo, diante de uma lavoura de café. Ao lado, uma mulher jovem sorria com os olhos cheios de medo. Helena reconheceu o homem pela semelhança com seu pai. Mas a mulher não era Dona Lourdes. Helena levou a mão à boca. "Quem é ela?" O advogado respirou fundo. Sua mãe biológica. A palavra atravessou Helena como faca fria, mas sem sangue, sem grito. Apenas um corte invisível que dividiu sua vida em antes e depois. Benedito fechou os olhos. "Eu sinto muito, Helena." Ela se levantou tão depressa que a cadeira caiu para trás. "Não, não pode ser. Minha mãe era Dona Lourdes. Ela me criou. Ela cuidou de mim. Ela morreu me chamando de filha." Dr. Marcelo assentiu com respeito. "E isso ninguém está tirando da senhora. Dona Lourdes foi sua mãe de criação e, pelo que vejo, uma mulher que a amou muito. Mas existe uma história anterior. Uma história que foi escondida por medo. Mas aquele não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que essa história ainda podia destruir o pouco de paz que Helena havia acabado de conquistar. O advogado explicou que, 40 anos antes,
no distrito rural de Pedra Clara, divisa entre Goiás e Minas Gerais. Havia uma pequena propriedade chamada Sítio Santa Rita, conhecida pela plantação de café sombreado e por uma nascente de água limpa. A terra pertencia a uma mulher chamada Rosa Madalena, filha única de um sitiante respeitado. Rosa se apaixonara pelo pai de Helena, João Batista, que na época trabalhava transportando sacas de café entre fazendas. Os dois tiveram uma filha escondidos da família dela, porque o pai de Rosa não aceitava o relacionamento. Quando a menina nasceu, as ameaças começaram. Rosa foi pressionada a entregar a criança, João foi expulso da região e a pequena Helena acabou nos braços de Dona Lourdes, prima distante de João, que prometeu criá-la como filha para protegê-la. Helena ouviu tudo sem piscar. A chuva batia forte no telhado. Cada palavra parecia arrancar uma telha da casa antiga dentro dela. E minha mãe biológica? Ela perguntou. Dr. Marcelo hesitou. Rosa Madalena nunca morreu. O ar sumiu dos pulmões de Helena. Benedito encostou a mão na parede. Ela está viva? Helena sussurrou. Está, mas está muito doente. E há poucos meses descobriu que documentos da família dela foram usados para tomar o sítio Santa Rita. Ela passou anos acreditando que a filha tinha morrido ainda pequena. Só recentemente encontrou provas de que a senhora sobreviveu. O que ela descobriu depois mudou tudo. Porque o nome do homem que tentava tomar o sítio Santa Rita não era desconhecido. Dr. Marcelo abriu outro documento e apontou para uma assinatura. Quem está tentando vender essa terra é Osvaldo Menezes. Helena sentiu um frio percorrer a espinha. O mesmo Osvaldo que estava no cartório com Antônio. O mesmo homem que queria comprar o sítio Boa Vista por uma manobra escondida. O mesmo que abaixou a cabeça quando a verdade apareceu. Nada era coincidência. Antônio não tinha tentado vender apenas uma propriedade. Ele fazia parte de uma rede de mentiras maior. Uma armação que atravessava 2 terras, 2 famílias e 40 anos de silêncio. Helena apertou a carta do pai contra o peito. Então ele sabia quem eu era? Dr. Marcelo respondeu baixo. Talvez não tudo, mas sabia que a senhora tinha direitos sobre terras que valiam muito mais do que imaginava. Benedito deu um passo à frente. Eu devia ter procurado você antes, Helena. Sua mãe Lourdes me pediu para esperar. Ela tinha medo de que, se essa verdade viesse cedo demais, os mesmos homens que destruíram Rosa viessem atrás de você. Helena olhou para ele com dor. E vocês decidiram por mim. Benedito abaixou a cabeça, ferido pela própria culpa. Decidimos errado. Achamos que silêncio era proteção. Helena respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu raiva não só de Antônio, mas de todos que a haviam amado pela metade, escondendo dela o direito de saber quem era. Mas ela não tinha tempo para desabar. No dia seguinte, segundo o advogado, haveria uma audiência em Pedra Clara para contestar a venda do sítio Santa Rita. Se Helena não aparecesse, Osvaldo conseguiria avançar com a transferência. Ela ainda não sabia, mas aquela viagem seria o último teste antes de sua liberdade. Na madrugada seguinte, Helena saiu do sítio Boa Vista antes do sol nascer. Benedito foi com ela. Teresa também. A caminhonete velha desceu pela estrada de terra molhada, passando por plantações, córregos cheios e pequenos povoados esquecidos. Helena olhava pela janela, vendo a neblina cobrir os morros como um lençol sobre lembranças antigas. Dentro da bolsa, levava a carta do pai, a escritura, a fotografia e o caderno preto com as provas contra Antônio. O coração batia pesado, mas não era o mesmo coração de antes. A mulher que ia para Pedra Clara não era a esposa humilhada na cozinha. Era uma mulher ferida, sim, mas acordada. Mas alguém observava tudo em silêncio. A poucos quilômetros da entrada da cidade, uma caminhonete escura apareceu atrás deles. Benedito percebeu pelo retrovisor
e ficou tenso. Segura firme. Helena olhou para trás. O veículo mantinha distância, mas seguia cada curva, cada ponte, cada trecho de barro. Teresa rezava baixinho no banco de trás. É gente de Osvaldo? Helena perguntou. Benedito não respondeu. E esse silêncio respondeu por ele. Quando chegaram à Pedra Clara, a cidade parecia parada no tempo. Casinhas baixas, praça com coreto antigo, igreja branca no alto, cheiro de pão saindo da padaria e homens de chapéu olhando demais para quem chegava de fora. O fórum ficava numa rua estreita, perto da antiga estação desativada. Dr. Marcelo os esperava na porta, preocupado. Vocês foram seguidos? Benedito olhou para a esquina. A caminhonete escura estacionou longe. Fomos. O advogado ficou sério. Então não temos muito tempo. Lá dentro, Helena viu Osvaldo Menezes, sentado com 2 homens de terno. O fazendeiro não parecia mais nervoso como no cartório. Ali, em Pedra Clara, ele se sentia dono do chão. Sorriu quando viu Helena, como quem encontra uma pedra no caminho, não uma pessoa. Dona Helena, ele disse, com falso respeito. A senhora está se metendo em assuntos grandes demais. Helena sentiu medo, mas não recuou. Assuntos grandes também cabem nas mãos de quem foi pequena a vida inteira. O sorriso dele desapareceu, e foi naquele momento que tudo piorou, porque Antônio também estava lá. Helena o viu no fundo do corredor, com a barba por fazer, o olhar inquieto, a camisa amassada. Ele não parecia o homem arrogante da cozinha, parecia alguém encurralado. Quando os olhos dos dois se cruzaram, ele tentou se aproximar. Helena, eu preciso falar com você. Benedito se colocou no caminho. Agora não. Antônio insistiu, quase em desespero. Você não entende. Eu não sabia que Osvaldo ia tão longe. Helena olhou para ele sem emoção. Mas sabia que ia me roubar. Ele abaixou a cabeça. Sabia. Aquela confissão simples doeu mais que qualquer desculpa. Não havia mais máscara. Não havia mal-entendido. Antônio sabia. Escolheu. Planejou. E só se arrependeu quando perdeu. A audiência começou numa sala pequena, com paredes claras e ventilador barulhento. Dr. Marcelo apresentou os documentos de João Batista, a antiga escritura da Terra do Café, a carta de Dona Lourdes, a fotografia e registros que ligavam Helena a Rosa Madalena. Osvaldo tentou contestar tudo. Disse que eram papéis velhos, histórias de família, invenções de gente interessada. Mas o advogado então chamou a última testemunha. A porta se abriu devagar. Uma senhora magra, em cadeira de rodas, entrou acompanhada por uma enfermeira. Tinha cabelos brancos presos, pele marcada pelo tempo e olhos tão parecidos com os de Helena que a sala inteira pareceu prender a respiração. Rosa Madalena. Helena ficou de pé sem perceber. A mulher olhou para ela como quem enxerga um milagre atrasado. Minha filha. A voz era fraca, mas atravessou 40 anos. Helena não conseguiu responder. Tudo dentro dela se misturou. Amor por Dona Lourdes, dor pelo abandono, raiva pela mentira, compaixão por aquela mulher quebrada diante dela. Rosa estendeu a mão, mas Helena permaneceu imóvel por alguns segundos. Não por crueldade, por excesso de sentimentos. Então caminhou devagar e segurou os dedos frágeis daquela desconhecida que carregava seu sangue. Rosa chorou. Disseram que você tinha morrido. Eu acreditei porque me tiraram tudo. Tiraram você, tiraram a terra, tiraram minha voz. Helena se ajoelhou diante dela. Também tiraram a minha por muito tempo. Mas aquele não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que Osvaldo tinha medo daquela união. E quando o homem poderoso sente medo, costuma tentar transformar verdade em escândalo. Ele se levantou, acusando Rosa de delírio, dizendo que a senhora estava doente, que Helena era oportunista, que tudo aquilo era armação. Mas então Antônio,
ainda no fundo da sala, fez algo que ninguém esperava. Levantou a mão e pediu para falar. Osvaldo virou-se para ele com olhos de ameaça. Fique quieto. Antônio tremeu, mas falou. Não. Eu fiquei quieto a vida inteira quando me convinha. Helena olhou para ele surpresa. Antônio contou que Osvaldo o procurara meses antes, oferecendo dinheiro para convencer Helena a assinar a venda do sítio Boa Vista. Disse que depois descobriu que havia outra terra ligada ao nome dela, uma propriedade em Pedra Clara, e que Osvaldo queria eliminar qualquer obstáculo antes que Rosa Madalena conseguisse encontrar a filha. Confessou que aceitou por ganância, por vaidade, por achar que Helena nunca teria coragem de enfrentá-lo. A sala ficou muda. Osvaldo perdeu a cor. Dr. Marcelo pediu que a declaração fosse registrada. Antônio continuou, com lágrimas nos olhos, sem olhar para Helena. Eu chamei minha esposa de inútil, mas a verdade é que eu era o homem mais inútil daquela casa. Eu não enxergava nada que ela fazia porque dependia de tudo que ela fazia. Helena sentiu os olhos arderem, mas não se deixou levar. Aquilo não apagava a dor. Não devolvia os anos. Não curava as noites. Era apenas a verdade chegando tarde. E verdade atrasada ainda pode servir à justiça, mas nem sempre serve ao perdão. O juiz suspendeu qualquer transferência do sítio Santa Rita e determinou investigação sobre os documentos apresentados por Osvaldo. O fazendeiro saiu furioso da sala, escoltado por olhares que já não o obedeciam como antes. Do lado de fora, na praça, Rosa Madalena segurou a mão de Helena. Eu não peço que me chame de mãe, ela disse chorando. Esse direito foi de Lourdes. Eu só peço uma chance de te contar o que roubaram de nós. Helena olhou para na Igreja Branca, para os morros de café ao fundo, para aquela cidade onde sua vida tinha começado sem que ela soubesse. Eu não sei o que sinto, respondeu, mas vou ouvir. Rosa sorriu com dor. É mais do que eu merecia. Naquela noite, Helena dormiu na casa simples onde Rosa vivia, perto da antiga capela rural de Pedra Clara. A casa era pequena, cheirava a remédio, café e alfazema. Na parede havia uma prateleira cheia de santos e fotografias antigas. Rosa mostrou a Helena um pedaço de tecido bordado com as iniciais H. Guabossa, feito quando ela ainda era bebê. Contou como foi pressionada pelo próprio pai, como João tentou voltar para buscá-la, como a família se espalhou depois de brigas e dívidas, como Lourdes foi a única pessoa corajosa o bastante para esconder a menina e mantê-la viva. Helena ouviu tudo com o peito apertado. Então Dona Lourdes mentiu para mim. Rosa balançou a cabeça. Ela te salvou do jeito que sabia, mas também te tirou a verdade. As duas coisas podem ser reais. Helena chorou em silêncio. Não era um choro de fraqueza. Era luto por uma vida que poderia ter sido diferente. Mas no amanhecer, quando saiu até o terreiro da casa e viu a lavoura de café ainda coberta de neblina, sentiu algo estranho. Pertencimento. Aquele lugar não apagava o sítio Boa Vista. Não apagava Dona Lourdes. Não apagava sua história. Apenas devolvia uma parte arrancada. Meses se passaram. O processo contra Osvaldo avançou. Com a confissão de Antônio, as provas de Dr. Marcelo e os documentos guardados por Lourdes, a justiça reconheceu Helena como herdeira legítima do sítio Santa Rita, junto de Rosa Madalena. Osvaldo perdeu o direito sobre a terra e passou a responder por fraude documental e tentativa de apropriação indevida. Antônio também respondeu pelo incêndio no galpão e pela participação no golpe. Ele não foi tratado como monstro de novela, nem como coitado arrependido. Foi tratado como aquilo que era, um homem adulto responsável pelas escolhas que fez. E isso para Helena bastava. O divórcio saiu numa manhã clara de setembro. Helena assinou os papéis sem tremor. Antônio estava do outro lado da mesa.
mais magro, abatido, com os olhos baixos. Quando tudo terminou, ele se aproximou na calçada do Fórum de São Bento do Norte. Helena, eu sei que não mereço, mas queria pedir perdão. Ela olhou para ele com calma. Eu espero que um dia você mude, Antônio, de verdade. Mas meu perdão não é porta para você voltar. Ele começou a chorar. Eu perdi tudo. Helena respirou fundo. Não, você perdeu o que tentou possuir. Tudo aquilo que era amor, você já tinha jogado fora antes. Antônio ficou parado, sem resposta. Helena entrou na caminhonete e não olhou para trás. O sítio Boa Vista mudou depois disso. A cozinha, antes lugar de humilhação, virou o coração de um pequeno negócio. Helena reformou o fogão a lenha, comprou panelas novas, construiu uma área coberta no quintal e começou a ensinar outras mulheres da comunidade a fazer queijo, doce de leite, pão de milho e compotas. Muitas delas também carregavam histórias de silêncio, casamento pesado, dinheiro controlado, sonhos enterrados. No começo, vinham tímidas, depois vinham rindo. A placa na porteira mudou. Sítio Boa Vista, produtos da Helena e Mulheres do Cedro. Na feira, a barraca cresceu. Em Pedra Clara, Helena e Rosa reabriram parte da lavoura de café do sítio Santa Rita, não como grande fazenda, mas como memória viva. Rosa não tinha mais forças para trabalhar, mas sentava na varanda e ensinava o tempo certo da colheita, o cheiro do grão maduro, o cuidado com a água da nascente. Helena ia e vinha entre Goiás e a divisa mineira, costurando os dois pedaços da própria vida com paciência. Benedito permaneceu por perto, ajudando sem mandar. Teresa tornou-se uma das mulheres mais firmes na produção do sítio. Dona Marta vendia os produtos no armazém e fazia questão de contar para todo cliente. Essa mulher aqui levantou 2 terras depois de ser pisada dentro de casa. Mas o final verdadeiro não aconteceu no fórum, nem na feira, nem diante de Antônio. Aconteceu numa tarde simples, quase silenciosa. Rosa Madalena já estava muito fraca. Pediu para ser levada até a sombra de um velho pé de café, no alto do sítio Santa Rita. Helena a acompanhou, segurando uma manta sobre seus ombros. A vista era bonita. Morros verdes, céu limpo, passarinhos cortando o ar, a capela branca ao longe. Rosa segurou a mão da filha. Eu passei a vida inteira achando que tinha perdido você para sempre. Helena apertou os dedos dela. E eu passei a vida achando que não tinha nada além do que me deixavam ter. Rosa sorriu. Agora você tem seu nome. Helena olhou para a terra. Tenho meu nome. Tenho minha casa. Tenho minha história. Rosa fechou os olhos aliviada. Então posso descansar. Poucos dias depois, Rosa partiu em paz, cercada por Helena, Teresa, Benedito e algumas mulheres da comunidade. Não houve escândalo, não houve luxo, apenas flores do campo, café passado no coador e uma reza simples na capela rural de Pedra Clara. Helena chorou como filha e como estranha, como mulher que encontrou tarde demais, e ainda assim encontrou. Depois do enterro, Dr. Marcelo entregou a ela a última carta de Rosa. Dentro havia poucas linhas. Filha, não permita que a dor vire sua dona. Faça da terra um lugar para outras mulheres lembrarem que ninguém nasce inútil. Quem te diminuiu tinha medo do tamanho que você teria quando se levantasse. Helena guardou a carta junto da carta de Dona Lourdes e da carta do pai. 3 vozes diferentes, 3 verdades incompletas, todas formando uma só mulher. 1 ano depois, o sítio Boa Vista já não parecia o mesmo. A cerca estava pintada, a horta cheia, o curral limpo, a cozinha ampliada, a varanda enfeitada com vasos de manjericão. Aos sábados, mulheres da comunidade do Cedro se reuniam ali para trabalhar, conversar e vender seus produtos.
Helena criou uma pequena associação rural feminina. O nome foi escolhido por Dona Cida. Mãos de Recomeço. Na inauguração, havia mesa comprida com bolo de fubá, queijo fresco, café do sítio Santa Rita e doces feitos no tacho. A estrada de terra ficou cheia de carros, bicicletas, gente simples, vizinhos curiosos e clientes que vinham de São Bento do Norte só para conhecer a mulher que transformou humilhação em sustento. Helena discursou sem papel, com vestido simples e mãos ainda calejadas. Durante anos, eu achei que meu valor estava no que eu aguentava calada. Hoje, eu sei que meu valor está no que eu construo de cabeça erguida. Lavar e cozinhar nunca foram vergonha. Vergonha é usar o trabalho de alguém para diminuir essa pessoa. Vergonha é confundir amor com posse. Esta casa, que já ouviu palavras cruéis, agora vai ouvir risos, planos e recomeços. As mulheres aplaudiram. Algumas choraram. Benedito enxugou os olhos escondido. Teresa sorriu como quem via justiça brotando devagar. No fim da festa, quando todos já estavam indo embora, um carro parou na porteira. Helena reconheceu Antônio antes mesmo dele descer. Ele estava diferente, simples, envelhecido, sem arrogância. Trazia nas mãos uma sacola pequena. As mulheres ficaram em silêncio. Teresa se aproximou, desconfiada. Mas Helena levantou a mão, pedindo calma. Antônio parou a alguns passos dela. Eu não vim pedir para voltar, disse. Nem pedir que esqueça. Helena não respondeu. Ele tirou da sacola um avental novo, branco, bordado com o nome dela. Eu vi na feira. Lembrei do que eu disse aquele dia. Passei muito tempo achando que serviço de casa fazia alguém menor. Hoje eu trabalho na cozinha de uma pensão em Anápolis. Lavo o prato, corto legume, varro o chão. Foi assim que entendi o tamanho da minha ignorância. Helena olhou para o avental, mas não pegou. Antônio colocou sobre o banco da varanda. Não precisa aceitar. Só queria devolver essa palavra de outro jeito. Você nunca foi inútil. Eu fui cego, cruel e covarde. Pela primeira vez, Helena viu arrependimento sem pedido escondido. Mesmo assim, seu coração não abriu a porta antiga. E estava tudo bem. Espero que você continue aprendendo, Antônio. Ele assentiu. Eu também. Depois virou e foi embora pela estrada de terra, sem olhar para trás. Helena ficou parada até a poeira baixar. Teresa se aproximou. Você está bem? Helena respirou o ar do fim da tarde. Estou. E era verdade. Não porque não doesse mais, mas porque a dor já não mandava nela. Naquela noite, Helena entrou na cozinha sozinha. O avental novo estava sobre o banco. Ela o pegou, passou os dedos pelo bordado e, em vez de vestir, pendurou na parede ao lado das 3 cartas emolduradas. A de Lourdes, a de João Batista e a de Rosa Madalena. Abaixo delas, mandou escrever uma frase simples em madeira. Nesta casa, nenhuma mulher abaixa a cabeça para caber no desprezo de ninguém. O tempo seguiu. O sítio Boa Vista e o sítio Santa Rita se tornaram conhecidos na região. Não pela riqueza, mas pela história. Helena nunca virou uma mulher dura. Virou uma mulher inteira. Às vezes ainda sentia saudade do que não viveu, raiva do que permitiu, tristeza pelos anos roubados. Mas ao amanhecer, quando acendia o fogão a lenha por escolha própria e não por obrigação imposta, sentia uma paz que dinheiro nenhum comprava. Um dia, uma menina da comunidade perguntou se ela não tinha vergonha das cicatrizes da vida. Helena sorriu, olhando a estrada de terra, a horta verde, as mulheres rindo no terreiro e o sol caindo sobre a porteira. Vergonha eu teria se tivesse continuado acreditando neles. A menina não entendeu tudo, mas guardou a frase. E Helena voltou para a cozinha, não como inútil, não como serva, não como sombra de marido nenhum. Voltou como dona da própria casa, da própria terra e da própria voz, porque no fim,
O homem que dizia que ela só servia para lavar e cozinhar, descobriu tarde demais que aquelas mãos calejadas não sustentavam apenas panelas e roupas limpas. Sustentavam uma vida inteira. E quando Helena finalmente retirou essas mãos do lugar onde ele aprendia, tudo que era mentira desabou. Mas ela não desabou junto. Ela floresceu. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Como você imagina, dar vida a estas histórias, cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção, requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a próxima!